Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo do Livro dos Espíritos com auxílio do Filosofia Espírita. Antes de começarmos o vídeo de hoje, recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e ter um melhor entendimento do assunto abordado hoje. Hoje vamos ver o que os Espíritos têm a nos dizer na pergunta de número 93 e vamos comentar um pouquinho sobre o nosso entendimento. Espero que vocês gostem, mas antes de começarmos o vídeo, já vão deixando o joinha e um comentário sobre o que vocês estão entendendo dessa questão de hoje e também das questões anteriores. Bora lá que vai ver para a gente agir. Vamos lá. Então, pergunta 93 do Livro dos Espíritos, iniciando aí a parte do perispírito. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? E os espíritos respondem: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. E aí tem um comentário de Kardec. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. O que a gente entende dessa pergunta? Uma coisa que eu acho interessante de a gente citar, de a gente, aliás, explicar, é que o perispírito ele é considerado vaporoso pelos espíritos, ele é explicado como vaporoso pelos espíritos, porque isso era o tipo de substância mais etérea que se tinha conhecimento na época de Kardec também, porque é a forma mais fácil de se entender. O perispírito em si, ele ser relativamente vaporoso para a gente, no sentido de que a gente não consegue nem enxergar ele, a maioria das pessoas não são médiums videntes, né? Não vão conseguir ver o perispírito em si. Então, nesse sentido, ele é algo super etéreo, assim, você não consegue também botar a mão, assim, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma forma, inclusive, além de ser etéreo e a gente não conseguir botar a mão, a maioria das pessoas não conseguir botar a mão, assim, ver, também tem o fator de que ele consegue se locomover pelo espaço com uma certa facilidade, da mesma forma como o ar, que a gente mal consegue ver ele, mas ele está sempre entrando e saindo de todos os lugares assim, e ao mesmo tempo ele tem uma forma relativamente definida, né? Que no caso o perispírito em si, quando a gente está encarnado, por exemplo, ele toma a forma do nosso corpo e ele vai ser o que vai fazer a ligação entre o corpo e o espírito. Então, da mesma forma que a fruta ela tem uma forma relativamente definida, que claro, cada pequena fruta que se tirar da árvore vai ser um pouco diferente, mas ela em si ela tem uma forma relativamente definida, tipo assim, dá pra você pegar ela na mão assim, dá pra você ver. E aí em relação à semelhança com uma fruta, eu diria que o João consegue ter uma explicação um pouquinho melhor. Essa questão da fruta aqui, o comentário do Kardec no final da questão, comparando o perispírito e o espírito com a fruta, eu acho que o entendimento que a gente pode trazer por exemplo, uma fruta, a jabuticaba, ela é envolta pela aquela superfície roxa, né? Aquela superfície mais escura, mas dentro dela tem ali aquela superfície mais gosmenta, uma superfície que tem ela é diferente, né? Tipo uma gelatina. Exatamente. E ali é um exemplo bom para explicar o assunto de hoje, porque é como se fosse o perispírito ali dentro que está, aliás, ali fora, que está envolvendo, também de certa forma protegendo o que está dentro, que no caso seria o espírito. Então o perispírito está ali tanto protegendo ali de certos danos que esse interior da fruta pode estar recebendo de acordo com aquele ambiente que ela está, de acordo com as adversidades que podem estar atingindo essa fruta, assim como também mostra a diferença da composição
de ambas as partes, né? Então a gente já consegue ter um entendimento maior, consegue passar, diferenciar um pouco, né, Gisele? Sim, e aí tem como a gente citar também o fator dele ser grosseiro, que os espíritos passam pra gente, não é questão de ele ser... Material, né? Não é questão dele ser exatamente material, não, mas se bem que ele é ser material, né, então tem isso. Mas não essa matéria grosseira. Não que é a essa gente matéria, conhece. sim, mas é grosseiro no sentido de que conforme o espírito vai evoluindo em si, o perispírito ele vai ficando mais etéreo e mais imaterial, digamos assim. E aí para os espíritos mais evoluídos que estavam escrevendo, que estavam intuindo os médiums a escrever o livro dos espíritos, o nosso perispírito é extremamente grosseiro, é como se fosse o corpo de um homem das cavernas em comparação com o de um ser humano moderno. Ele é muito mais grosseiro, assim, sisudo, peludo. Eu acho que assim, se torna grosseiro quando a gente pega toda a imensidão do mundo espiritual, né? Acho que é mais ou menos isso. Porque quando a gente coloca no nosso entendimento, e até os espíritos costumam ressaltar isso, pra gente não é grosseiro. Pra gente eles comparam como, né, se fosse um vapor, que a gente vem falando aqui. É a coisa que a gente considera mais etérea possível. Exato, porque aquilo que nós temos em nosso alcance. Mas quando a gente pega um mundo material que é amplamente vasto, ele se torna grosseiro, né? E também quando a gente para pensar que o nosso corpo, aliás, deixa eu reformular, nós temos diversos corpos, né? Sim. E aqui, mais pra frente, no Filosofia, vai estar falando que com o passar da evolução, nós vamos nos despindo desses corpos. Então, quanto mais primitivo a gente quanto mais no inicinho da caminhada evolutiva, nós temos mais corpos. Sim. Que eles vão servir ali muitas vezes para proteger a gente ou para também nos dar condições de sobreviver naquele lugar, né? E com o passar do tempo das evoluções, esses corpos a gente vai deixando para lá porque eles vão perdendo a utilidade, assim como o perispírito, que hoje é extremamente essencial para a nossa evolução e para a nossa vida aqui na Terra enquanto encarnados. Mas futuramente, daqui, sei lá, centenas, milhares de anos, o perispírito já perde a necessidade de ser utilizado, né? Por quê? Mas por que isso ocorre? A filosofia está trazendo um pouquinho para a gente sobre isso aí, né? É isso aí, o Filosofia ele traz pra gente, né, que o perispírito ele é uma proteção, né? Assim como vamos fazer uma analogia com uma armadura, assim como a roupa de um vaqueiro, né, que ela serve para proteger, né, dos riscos, né, do ambiente, né, dos riscos. Sim. Então, assim, o perispírito ele é uma proteção para o espírito, né, desse magnetismo negativo aí que a gente está submetido na Terra. E aí, nessa pequeno exemplo aí que você deu, inclusive, dá pra gente fazer uma análise que é o que eu tava pensando em fazer há um tempinho, que tipo, pra tentar explicar a forma como o perispírito vai evoluir, eu pensei no seguinte: quanto mais primitivo o espírito for, mais grosseiro esse perispírito vai ser, certo? Então aí, um espírito muito pouco evoluído, ele seria, por exemplo, como se fosse uma armadura medieval, assim. Um cavaleiro medieval, ele precisa dessa armadura para sobreviver, e ele tá lá em batalhas de vida ou morte, matando outros semelhantes em uma guerra que muitas vezes não vai, no final das contas, beneficiar ninguém, além de um nobre que vai ganhar um pouco mais de terras e ficar um pouco mais rico. Mas aí, conforme vai evoluindo assim, aí mais pra frente, esse mesmo espírito em outra encarnação, ele tá lá com uma roupa de vaqueiro, assim, que ele precisa pra ele cuidar dos animais que depois ele vai abater, mas ele tá fazendo isso agora pra sobrevivência. Ele tá matando, não é por causa que ele tá lutando numa guerra que não vai beneficiar ninguém. Ele tá matando um animal para conseguir comida para a família dele e para a família de outras pessoas que vão se alimentar também. Aí a gente evolui um pouco mais para frente, a gente pega um trabalhador de uma fazenda de hoje em dia, nos dias atuais. Ele vai precisar de uma roupa relativamente grosseira para manusear as máquinas agrícolas,
mas não vai ser a mesma coisa que uma roupa feita para, assim, resistir a você tá mesmo interagindo com animais de grande porte e tudo mais. Você vai ter que... É algo mais... que exige menos proteção. Você está dentro de uma caixa de ferro manipulando uma máquina agrícola. E também é uma tarefa que você não está matando animais, por assim dizer. Você está É um ambiente manuseando, mais controlado, sim, mais seguro, né? mais seguro. Você Você não está precisa manuseando. de uma roupa, né, de uma proteção tão robusta mais. É algo que você não está destruindo vidas de animais, assim, Sim. considerando que a fazenda, claro, que você está trabalhando, não está seguindo as recomendações de pesticida, mas eu acho que dá para entender a partir desse exemplo. Eu acho que essa questão está muito ligada com quanto menos violento, tanto no sentido vibracional quanto no sentido físico, for um ambiente, menos roupagem, menos proteções a gente necessita, né? Exatamente. Outro ponto também, né, que Miramês traz pra gente no Filosofia, né, é a função, né, do perispírito de conectar, né, o espírito ou a alma, né, ao corpo físico. Então, uma das funções do perispírito é fazer justamente essa conexão e trazer essa vitalidade da alma para o corpo físico, né? Então, ele, além de ser um envoltório e uma proteção, ele também é essa ligação aí entre a alma e o corpo físico. E aí, se a gente volta lá na jabuticaba, né? É como se fosse o perispírito, como se fosse realmente ali o néctar da fruta, que ele está entre o caroço e a casca, né? Que está ali ligando os três e formando a fruta, né? E sem estar ligado, né, o perispírito do corpo, não existe a vida. Que é aí que ocorre o desencarne, né? Então, para a gente estar aqui na Terra encarnado, é extremamente essencial que tudo funcione em perfeita harmonia, porque nós estamos num plano extremamente material, extremamente físico. Se estivéssemos, ou quando estivermos em um plano mais fluido, não vai ser necessário o mesmo corpo físico. Então, já é outro perispírito, ou talvez nem precise do perispírito. Exatamente, à medida que... outro perispírito e outro corpo físico também, né? Que funciona de forma diferente. Exatamente. Porque se a gente pensar, ele é vaporoso, né? Ele pode adquirir várias formas, mas ao mesmo tempo é uma forma definida. Por exemplo, o meu perispírito tem uma forma definida, o seu tem uma forma definida, o seu tem uma forma definida, porém são formas diferentes, né? Então ele tem essa característica aí, né? E aí está de acordo com cada um, com o grau de evolução de cada um. E à medida que a gente for evoluindo, né, a necessidade dessa roupagem ou dessa proteção, ela vai ficando cada vez mais leve, né, ou menos material, não menos material, né? O conceito de material para a gente é o grosseiro, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, isso vai ficando mais, uma proteção mais leve, né? Vamos trazer para o nosso entendimento mais fácil. Não é isso? Mais algum entendimento aí que a gente traz dessa pergunta? Eu acredito que é mais isso mesmo, né? Pensando assim, num resumão assim do nosso vídeo de hoje, seria então que o perispírito aí, ele é fundamental, né? Para fazer essa ligação do corpo físico e da alma, né? E que dependendo... E que ele vai se depurando conforme o passar do tempo, junto com as qualidades do espírito. Exatamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário sobre o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. Algum pensamento interessante que vocês queiram compartilhar. Exatamente. E deixa o joinha, né, gente? Se inscreve aí, se não fizeram essas duas coisas ainda, né? Clica no sininho, né? De notificação. E semana que vem tem mais, né? Isso aí. Até lá!
Tchau!